Fala, pequeno pôneis! Tudo bem com vocês? Eu sou o Nathan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês do primeiro ano com as atividades do PET de 2021, volume 2, semana 3. Bom, de que a gente vai falar no vídeo de hoje? Basicamente a gente vai falar dos gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado e fazer as 5 questõezinhas do PET. Se você quer aprender direitinho, fica aqui que o tio tem certeza que consegue te ajudar, tá bom? Bom, bora falar dos gráficos então. Os gráficos são uma junção de duas informações. Na física, e principalmente nos movimentos, a gente está preocupado em descrever como alguma coisa varia com o tempo. Então a gente põe como essa grandeza varia em função do tempo. Vamos tentar entender isso aqui um pouquinho melhor. Começando pela aceleração. Vamos lembrar o que é a aceleração? A aceleração é o agente físico responsável por modificar a velocidade. Então, se eu tenho aceleração, significa que a velocidade está mudando. Porém, no movimento retilíneo uniformemente variado, eu tenho aceleração, só que ela é constante. Essa aceleração constante significa que ela tem o mesmo valor o tempo inteiro, que pode ser negativo ou pode ser positivo. Daqui a pouquinho o tio comenta um pouquinho mais sobre isso. Então, aqui está o gráfico. O que significa esse eixo aqui? Olhar o que cada eixo significa é a parte principal, na minha opinião, para entender os gráficos. Esse eixo aqui fala que quanto mais para cima, maior é a aceleração. E que essa aceleração está sendo medida em metros por segundo ao quadrado. Aqui é o zero, onde esses dois eixos se cruzam é sempre o zero. E para a direita, o que eu tenho? Quanto mais para a direita, mais tempo passou. Então, quando eu tenho dois pontos aqui nesse gráfico, o que eu posso falar? Por exemplo, esse ponto A e esse ponto B. Esse ponto A, ele aconteceu nesse momento. Eu olho nesse eixo qual foi o momento, qual foi o tempo que isso aconteceu. E eu tinha essa aceleração aqui. Eu olho na posição vertical, no eixo da aceleração, qual que é o valor dessa aceleração. E esse ponto B? Esse ponto B aconteceu depois. Como que eu sei disso? Porque tem mais tempo, ele está mais para a direita que o ponto A. E esse ponto B tem uma aceleração maior que a do ponto A. Como que eu sei disso? Porque o gráfico ficou mais para cima, porque esse ponto está mais para cima. Tudo bem? Então, entendendo que quanto mais para cima, maior a aceleração, e quanto mais para baixo, menor a aceleração. Quanto mais para a direita, maior o tempo, e quanto mais para a esquerda, menor o tempo, a gente pode entender como que esse gráfico se comporta. O tempo vai passar, então esse gráfico ele caminha para a direita. Só que a aceleração vai ter sempre o mesmo valor, o que quer dizer que esse gráfico não vai nem subir nem descer. Então vai ser um gráfico mais ou menos assim. Em todo ponto desse gráfico que eu olhar, o tempo vai evoluir, o tempo vai passar, mas o valor da aceleração vai ser o mesmo. Essa aceleração ser positiva só quer dizer que está apontando para algum lado específico. Na cinemática, o sinal da aceleração diz respeito a para onde ela aponta. Então aqui eu vou falar que o x, que o positivo é para cá, que a referência de positivo é para a direita. Então a gente tem que essa aceleração aqui, ela é para a direita. E somente isso eu posso falar, não posso afirmar se o movimento é acelerado ou retardado. Porque para ele ser acelerado eu precisaria saber para que lado é a velocidade, se a velocidade é para a direita ou para a esquerda. Eu precisaria saber do sinal da velocidade. Aqui eu só sei da aceleração. E a aceleração ela pode ser negativa, o que significa que para esse referencial meu aqui, que está apontando para a esquerda. Tudo bem? Então o gráfico da aceleração do movimento retilíneo uniformemente variado, vai ser sempre assim. Ou para cima ou para baixo, mas sempre um valor constante. Tá bom? Bom, e o gráfico da velocidade pelo tempo? No movimento uniformemente variado, como o próprio nome diz, a velocidade muda. Ela aumenta ou diminui seguindo essa regra, né? Seguindo essa função horária da velocidade. O tempo aqui está elevado a 1. Para quem gosta de matemática já sabe que isso quer dizer que é um gráfico do primeiro grau, é uma reta. Bom, e o gráfico é de fato uma reta. Quanto mais para cima, maior a velocidade, quanto mais para a direita, maior o tempo. Só que aqui é importante tomar um cuidado, que o zero aqui é o nosso referencial. Então que quando eu estou subindo de baixo para cima, ou seja, quando eu estou me aproximando do zero, a minha velocidade está diminuindo o número, porém com sinal negativo. Então ela está deixando de ser cada vez mais negativa. Mas se a gente entender o sinal como para onde essa velocidade aponta, a gente vai entender que tipo de movimento a gente tem aqui.
A gente tem uma velocidade que é negativa, porém ela está se aproximando do zero. O número dela está diminuindo. Bom, o gráfico ele vai ser uma reta, o que significa que a velocidade ela vai mudando o tempo inteiro. Pode ser uma reta assim, ou assim, ou assim, ou assim. Qualquer uma dessas retas é possível, e isso indica que a velocidade está mudando constantemente, mudando sempre da mesma maneira. Para cada intervalo de tempo que eu pegar aqui, a diferença entre as velocidades vai ser sempre o mesmo. Então, para intervalos de tempos iguais aqui, para deslocamentos no eixo do tempo iguais, eu sempre vou ter iguais deslocamentos no eixo da velocidade. É isso que significa que a velocidade está mudando sempre da mesma maneira. Tudo bem? Bom, mas vamos tentar entender um pouquinho melhor o que esse gráfico quer me dizer? Aqui, a princípio, ó, eu estou definindo que para a direita é positivo. Então, se eu começo me movendo para a esquerda, com uma velocidade para a esquerda aqui, e essa velocidade vai diminuindo, ou seja, vai ficando cada vez menor, eu tenho um gráfico que vai evoluindo assim, ó. Prestem atenção aqui. O gráfico ele vai chegando cada vez mais próximo do zero, que significa que a velocidade vai diminuindo até chegar a zero. A velocidade aqui ela é negativa, o que no meu referencial significa que está apontando para a esquerda. Porém, essa velocidade está se aproximando de zero. Então ela está ficando cada vez menos negativa. O valor da velocidade está ficando cada vez menor. Aqui eu tenho um movimento que é retrógrado, porque ele está andando para a esquerda, andando no sentido decrescente, e retardado. Por que retardado? Porque a velocidade está diminuindo o seu módulo, o seu valor. Ela está ficando cada vez mais próxima do zero. Se esse movimento continuar, porque eu posso deduzir que ele tem uma aceleração aqui para a direita, e essa aceleração para a direita é que é responsável por fazer com que a velocidade que era anteriormente para a direita vá diminuindo, esse carro vai inverter o seu movimento quando a velocidade chegar a zero, porque o movimento vai deixar de ser retrógrado e vai passar a ser progressivo. Então ele vai inverter o seu movimento e vai começar a ir cada vez mais rápido aqui para a direita. A velocidade dele vai ficando cada vez maior para a direita. Tudo bem? Então, ó, esse gráfico aqui me contou tudo isso. Que no início eu tinha um movimento que a velocidade era negativa e estava se aproximando de zero. Depois a velocidade ficou positiva, o que a gente entende como um movimento progressivo. Se essas palavrinhas não estão fazendo muito sentido para vocês, assistam o vídeo anterior. Foi lá que eu defini cada uma dessas coisas com muita calma, com muita clareza, e acho que vai ajudar vocês, tá bom? O tio vai deixar aqui no iCard. Bom, aqui eu tenho um movimento que é progressivo e é acelerado. Progressivo porque a velocidade é positiva, vai apontar para a direita, simples assim. E acelerado porque a velocidade vai ficando cada vez mais longe do zero, assumindo valores cada vez maiores. Tudo bem? Bom, então o gráfico da velocidade é sempre uma linha reta, que indica que a velocidade está sempre mudando, porque evolui tanto para frente, ou seja, no tempo, quanto faz a velocidade variar também, vai para cima ou para baixo. Tranquilo? Bom, o gráfico da velocidade eu posso tirar uma outra informação, que a área do gráfico ela me dá o quanto esse veículo andou. Então, no gráfico da velocidade, se eu pego a área desse gráfico, se eu calculo a área desse gráfico, eu vou ter a variação da posição. Tá? Se você calcular essa área, você vai ver que você vai chegar na mesma função horária da posição. Né? Aquele ΔS igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Isso significa que essa área é igual ao próprio ΔS. Só toma cuidado que se a gente tiver um trecho retrógrado aqui, ou seja, que um trecho em que a velocidade é negativa, esse ΔS ele também vai ser negativo. Então, na hora de levar isso em consideração, a gente tem que entender que aqui essa velocidade é negativa, então esse ΔS vai ser para trás. Por exemplo, ó, eu saí da posição 0, andei 50 km para a esquerda. Depois eu andei 70 km para a direita. E aí vai me perguntar o quanto de fato eu me afastei da minha posição inicial. E aí você vai ver que esse 50 aqui ele é negativo porque ele foi para a esquerda. E esse 70 é positivo porque foi para a direita. Então, no final das contas, você andou 20 metros para a direita. Esse que foi o seu deslocamento. Então, você vai achar isso se você lembrar que essa parte de baixo aqui, por a velocidade ser negativa, por o movimento ser retrógrado, é negativo. Tá bom?
Outra informação importante que a gente pode tirar do gráfico da velocidade é que quanto mais inclinado ele tiver, maior vai ser a aceleração. Lembra que a aceleração é o agente físico que modifica a velocidade? Pois bem, se a aceleração é que modifica a velocidade, e a velocidade eu vejo que ela está mudando quanto mais para cima ou quanto mais para baixo ela vai, quanto mais ela sobe ou quanto mais esse gráfico desce, então a aceleração grande significa uma inclinação muito grande. Então eu posso comparar vários gráficos para obter a informação da velocidade. Por exemplo, de todos esses gráficos possíveis aqui, o que a velocidade muda mais rapidamente é o verde. Não porque está para cima, mas é porque é o que está mais inclinado. E o que ela muda mais lentamente é o vermelho. Por que é o vermelho? Não porque ele está para cima, mas porque ele é o menos inclinado. Então a inclinação do gráfico me diz o quanto a velocidade está mudando. Me diz qual que é a intensidade da aceleração. Fechou? Então o gráfico da velocidade é isso. Ele tem que ser uma reta. A área do gráfico me dá o ΔS. Inclinação me dá a aceleração. E por último, o gráfico da posição pelo tempo. O gráfico da posição pelo tempo ele é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a velocidade vai mudando e conforme eu vou indo mais rápido ou mais devagar, a posição vai mudando de maneiras diferentes. Então, no movimento uniformemente variado, por causa desse T ao quadrado, o gráfico é uma parábola. Pode ser um pedaço de uma parábola ou até uma parábola completa mesmo, uma meia parábola ou a parábola completa. Em todo caso, nesse caso aqui, isso indica que a posição aqui no início estava subindo mais rápido, depois ela estava gastando mais tempo para subir, ela tem que andar muito para frente para subir um pouquinho aqui só, ou seja, que a velocidade está mudando. Minha posição muda de maneira diferente com o tempo. Por isso que o gráfico não fica uma retinha, tá bom? E aqui indica que a posição foi aumentando, chegou até determinado ponto, depois a posição começou a diminuir. Não confundam gráficos com trajetória. Esse gráfico não está dizendo que a pedra subiu necessariamente. Pode ser até um movimento de subida, mas pode ser, por exemplo, aquele movimento do carro, que estava indo para um lado e depois voltou para o lado oposto. Só quer dizer que a posição aumentou, chegou até um valor máximo, e depois voltou no sentido oposto. Tudo bem? Bom, nesse ponto aqui que corta o eixo do tempo é quando passa no zero, né? Quando a posição é zero. Por quê? Porque nesse ponto aqui não está nem para cima e nem para baixo. Para cima e para baixo significa posição. Então aqui passou pela origem das posições, passou pelo zero das posições. Do mesmo jeito que no gráfico da velocidade eu consigo ver a aceleração, no gráfico da posição eu consigo ter uma noção da velocidade. Como assim? Quanto mais rápido a posição mudar, quanto mais para cima tiver meu gráfico, maior vai ser minha velocidade. Então aqui, ó, eu tenho que no início a velocidade era maior do que aqui no ponto mais alto. E como que eu consigo verificar isso? A gente chama isso de inclinação ou da tangente desse ponto. É basicamente como se você tentasse deitar o seu lápis nessa posição aqui e ver se qual inclinação ele ficava. A inclinação do gráfico me diz o quão rápido a posição está mudando. Mudar de posição rápido significa mudar com grande velocidade, né? Então, quanto mais inclinado tiver aquele gráfico naquele ponto, maior vai ser a velocidade. Então, em A eu tenho uma velocidade associada a essa inclinação, em B uma velocidade relacionada àquela inclinação ali, em C uma velocidade nula, porque o gráfico não tem inclinação nenhuma, em D uma velocidade decrescente, ou seja, uma velocidade negativa, porque eu tenho uma inclinação decrescente. Em E é onde eu tenho a maior velocidade, porque é onde o gráfico está mais em pezinho, mais inclinado. Então, em E, a velocidade é máxima e em C, a velocidade é nula, porque o gráfico está deitado, né? A inclinação do gráfico naquele ponto é zero. Tudo bem? Bom, e para terminar aqui, que tipo de movimento pode estar representando aqui? Por exemplo, o movimento de lançar uma pedra para cima. Vamos supor que para cima seja positivo, então a velocidade ela começa positivo, a posição vai aumentando com o tempo, né? Porque ele está subindo, mas vai chegar uma hora que pelo fato da aceleração ser contrária à velocidade, essa velocidade vai diminuindo e chega a zero. Olha, aqui em cima a velocidade é zero, por isso a inclinação é nula. E na volta a inclinação vai voltando a aumentar. Por quê? Porque na volta a aceleração aponta para o mesmo lado da velocidade e o movimento passa a ser acelerado. Então esse gráfico aqui eu consigo saber se o movimento é retardado ou acelerado. Porque ó,
nessa primeira etapa aqui foi onde ele chegou no ponto máximo, né, quando ele deixou de subir e começou a descer. Então, nessa primeira parte aqui, eu tenho um movimento em que a inclinação vai diminuindo, ou seja, que a velocidade vai diminuindo. A posição está aumentando, portanto, o movimento é progressivo, porém, a velocidade está diminuindo, então é um movimento retardado. Nessa segunda parte, eu tenho um movimento em que a velocidade vai aumentando, porém a velocidade é negativa. Então, é um movimento retrógrado acelerado. A posição diminui com o tempo e a velocidade aumenta a sua inclinação com o tempo, tá bom? Eu sei que gráfico é uma coisa densa e até um pouco abstrato, né? É difícil da gente ver esses movimentos nessas retas aqui. Espero que o tio tenha ajudado vocês e qualquer dúvida deixe no comentário. O tio vai fazer questão de responder para poder ajudar, tá bom? Bom, vamos tentar fazer as questões aqui então? Questão de número 1. Em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Como eu disse, é importante a gente ver o que cada eixo mostra. Nesse aqui mostra a velocidade. Quanto mais para cima, maior a velocidade. Esse aqui mostra tempo. Quanto mais para a direita, maior o tempo. Tranquilo? Bom, baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante? Uma velocidade constante é aquela que não muda. É uma velocidade que não muda. Então, em qual intervalo a velocidade para de mudar? Entendendo que uma corrida é mais ou menos assim, né? A galera, eles largam parados, então a velocidade é nula. No início eles embalam muito, mas chega um tempo que eles não conseguem mais aumentar a velocidade. Então eles mantêm a mesma velocidade por um tempo, mas para o fim eles começam a ir cansando. E aí a gente tem que a velocidade diminui um pouco. Então aqui, ó, quanto mais para cima, maior a velocidade. Então aqui no início, ó, dá para ver que essa velocidade está aumentando. Olha, aqui passou de 6, aqui passou de 8, aqui chegou a 10. E aqui, ó, por aqui, chegou em 11 mais ou menos, né? E aí parou de subir, ó, ou não está subindo mais significativamente. A velocidade está mantendo mais ou menos o mesmo valor aqui. Aqui já começou a cair. A partir desse instante, como que eu sei o instante? O instante é o tempo, né? O tempo eu meço aqui nesse eixo horizontal. Então, a partir mais ou menos de 9, 10 segundos, a velocidade já começou a cair, né? E foi caindo com o tempo. Então, em qual trecho a velocidade mudou menos, né? Ou mudou pouco? Ela mudou pouco nesse trecho aqui, principalmente, né? Nesse trecho que começou aqui nos 5 metros e terminou aqui próximo a 9 segundos. No início estava aumentando muito e no final já estava caindo. Então, ó, velocidade constante significa que não muda. Portanto, resposta certa, letra C aqui de coisa fácil, tá bom? Bom, bora fazer a questão de número 2 aqui então. Os gráficos na figura representam as posições de dois veículos A e B deslocando-se sobre uma estrada retilínea em função do tempo. A partir desses gráficos é possível concluir que, no intervalo de 0 a t, a primeira coisa é olhar os eixos desse gráfico. Esse eixo aqui me mostra posição, ou seja, o lugar que cada um desses veículos está, e aqui me mostra o tempo, o instante, que começa no 0 e vai evoluindo até um instante t, que eu não sei o valor, né? Tempo para frente. Sei só que é maior porque está para a direita aqui. Bom, no início, ó, a posição dos dois não é a mesma. O A está um pouco na frente do B aqui. Não quer dizer que é para cima, tá? Quer dizer que é para frente mesmo, já que a posição aumenta, a posição é maior. O número que ele está em cima é um pouco maior, tá bom? Bom, e aí, ó, os dois estão se movendo, porque a posição dos dois muda. Então, ambos têm velocidade. Porém, ó, o quanto aumenta na posição deles, o quanto eles se movem, é constante. Então, a velocidade dos dois é basicamente a mesma. Deixa eu colocar uma animaçãozinha aqui para ficar mais fácil de entender. Então, é basicamente, ó, um começou na posição 0 e o outro começou numa posição um pouquinho para frente, que eu vou chamar de x. Só que, conforme o vermelho anda, o amarelo também anda, ambos para o mesmo lado positivo aqui. A posição vai aumentando. Então, para esse lado positivo, os dois vão se movendo, a posição dos dois vai aumentando, mas de forma que a posição dos dois aqui, a distância entre os dois, sempre vai ser a mesma. Ou seja, os dois estão se movendo com a mesma velocidade. Tudo bem? Então, ó, letra A. A velocidade do veículo A é maior que a do veículo B? Não, né? A velocidade dos dois precisa ser a mesma, já que eles mantêm sempre a mesma distância um em relação ao outro.
a aceleração do veículo A é maior que a do veículo B, esse gráfico não mostra a aceleração, né? Esse gráfico até indica que a aceleração é igual a zero. Por quê? Porque a posição varia sempre da mesma maneira, ou seja, varia sempre com a mesma velocidade. O que quer dizer que a velocidade não está mudando, então não tem aceleração. A aceleração serve justamente, né, para modificar a velocidade. Letra C. O veículo A está se deslocando à frente do veículo B. Isso mesmo, né? O veículo A sempre está um pouquinho na frente do veículo B. O veículo A, que é o amarelo, ele sempre está um pouquinho na frente do veículo B. Resposta certa aqui, letra C. Os veículos A e B estão se deslocando um ao lado do outro. Não, né? Eles não estão um ao lado do outro, eles não estão na mesma posição. O amarelo está na frente do vermelho. Portanto, resposta certa aqui, letra C. Tranquilo? Bom, bora para 3 então? O gráfico mostra a variação de posição de uma partícula em função do tempo. Analisando o gráfico, é correto afirmar que... Então aqui de novo, ó, esse S é de space, de posição, eu tenho a posição com o tempo. Aqui dá para ver que a posição começou no menos 200 e foi aumentando, passou pelo 0 em 10 segundos e chegou à posição 200 em 20 segundos. Esse ponto aqui acontece no tempo de 20 segundos, né, com uma posição de 200 metros. Essa posição é como se fosse o marco, as plaquinhas que tem na beirada da rodovia. Apesar da gente usar só plaquinhas positivas nas nossas rodovias, aqui nessa questão ele adota posições negativas. Tem o 0, tem o lado que vai diminuindo e o lado que vai aumentando esses números, tudo bem? Então aqui esse carro começou na posição 200. Conforme ele foi andando no sentido positivo, no sentido em que aumenta a posição, essa posição ela foi aumentando, passou pelo 150, depois passou pelo menos 50, depois chegou no 0 aqui em 10 segundos, depois para o 50, para o 100, e em 20 segundos ele chegou lá na posição 200. A posição é o lugar que ele está, é o lugar que ele ocupa. Esse gráfico aqui ele não diz diretamente qual a velocidade. A velocidade aqui eu posso ter uma ideia pela inclinação. Ele manteve sempre a mesma velocidade, porque ele mudou a posição sempre da mesma maneira. O gráfico tem sempre a mesma inclinação. Tudo bem? Bom, espero que tenha ficado claro, que tenha dado para ver esse movimento ali no gráfico. Vamos analisar as afirmativas. É nulo o deslocamento da partícula de 0 a 15? Ó, de 0 a 15 ele saiu do menos 200 e veio parar aqui, ó, né? 15 está por aqui. A posição é maior do que 0, né? Então, teve deslocamento sim, ele se moveu nos primeiros 15 segundos, ele se moveu durante os 20 segundos aqui que está representado. Então essa está errada. B. A velocidade da partícula é negativa entre 0 e 10? Entre 0 e 10 não é a velocidade que é negativa. A posição está aumentando, o que quer dizer que a velocidade é positiva, está se movendo no sentido crescente. É a posição e não a velocidade que são negativas aqui. Tudo bem? É importante não confundir. Ele está numa posição negativa, mas ele está se movendo para frente. Ele está se movendo no sentido em que cresce essa posição. Portanto, a velocidade dele é positiva. A aceleração da partícula vale 20 metros por segundo. Nesse caso aqui, nem aceleração eu tenho. Por quê? Porque a posição está mudando sempre da mesma maneira. O que quer dizer que a velocidade é sempre a mesma. E a aceleração serve justamente para modificar a velocidade. Tá bom? A velocidade da partícula é no instante t igual a 10 segundos. Em t igual a 10 segundos, ela está se movendo, o gráfico continua mudando. Foi a posição que chegou igual a zero, tá bom? É a mesma ideia da letra B, a letra D aqui. Está errado porque o gráfico mostra posição e não velocidade. A velocidade aqui não é nula. A velocidade foi a mesma o tempo inteiro. A velocidade da partícula é constante e vale 20 metros por segundo. Por eliminatória a gente poderia marcar essa, mas vamos calcular qual que é essa velocidade. A velocidade a gente pode calcular como a variação da posição, né, em um dado intervalo de tempo. Então, a variação da posição, o quanto ela andou num determinado tempo aqui. Variação da posição é posição final menos posição inicial. Variação do tempo é tempo final menos tempo inicial. Calculando isso aqui, a posição final é 200. A inicial é menos 200. Esse menos já estava aqui da própria expressão, né, da própria definição de variação. Dividido pelo tempo final, que é 20, menos o tempo inicial, que é 0. Então, essa velocidade vai ficar 400 positivo, dividido por 20.
que dá 20 metros por segundo, como indicado na letra E. Portanto, a resposta certa é a letra E mesmo. Tranquilo? Bom, bora fazer a questão de número 4. O gráfico da velocidade em função do tempo de um ciclista que se move ao longo de uma pista retilínea é mostrado a seguir. Então, esse aqui é um gráfico de velocidade pelo tempo. Olha só, a velocidade dele não começou no 0, já começou no 4 aqui. E depois de 4 segundos, a velocidade, que eu olho aqui no eixo vertical, né? Quanto mais para cima, maior a velocidade, está aqui. Esse é um gráfico que tem aceleração. Por quê? Porque esse gráfico é da velocidade. Aqui, diferente do anterior, que mostrava uma posição mudando sempre do mesmo jeito, aqui eu tenho uma velocidade mudando sempre do mesmo jeito. Quando a velocidade muda, eu tenho a aceleração. Tranquilo? Considerando que ele mantém a mesma aceleração entre os instantes t igual a 0 e t igual a 7, então é como se esse gráfico aqui continuasse até 7 segundos, né? Mostrou só até 4, mas ele continua. Determine a distância percorrida neste intervalo de tempo, expresse a sua resposta em metros. Tá? Então eu tenho o carinha aqui, andando com a sua bicicletinha no sentido positivo, porque a velocidade é positiva. Ele já começa a 4 metros por segundo, então ele já tem velocidade. E ele vai aumentando essa velocidade ainda mais conforme ele vai andando. A velocidade vai ficando cada vez maior. Então a gente tem um instante inicial em que a velocidade é 4 metros por segundo e no instante 4 segundos a velocidade é 12. O que ele quer saber é qual que é a distância que ele andou. Aqui a gente não vai precisar desse ciclista mais, vamos dar um espaço para a gente poder calcular. Bom, falando do que ele quer que a gente calcule, que é o ΔS, a gente vai precisar de saber qual é a velocidade inicial que a gente sabe, o tempo que acontece, que a gente também sabe, né? Mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. A nossa principal dificuldade para calcular qual é a distância é saber qual é a aceleração desse cara aqui. Se eu souber a aceleração, eu consigo calcular a distância. Então, a primeira coisa que eu vou querer calcular aqui é qual é a aceleração dele. Então, o cálculo da aceleração é a primeira coisa que a gente vai fazer. Como que a gente vai calcular essa aceleração? Através da função horária da velocidade. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Essas equações o tio explicou no vídeo anterior, com muita calma, explicando por que era cada uma dessas coisas. Assiste o vídeo anterior caso isso não esteja fazendo muito sentido para você, tá bom? Então, vou usar os 4 primeiros segundos para calcular qual era a aceleração. A velocidade em 4 segundos era de 12 metros por segundo. O gráfico me mostra aqui, ó. Em 4 segundos, a velocidade era 12. A velocidade inicial aqui era de 4 metros por segundo. A aceleração é quem eu quero descobrir e o tempo aqui era de 4 segundos. Esse 4 que está somando vai passar subtraindo. 12 menos 4 fica 8, que é igual a 4A. Trocando de lado e passando 4 dividindo, vai ficar 8 dividido por 4, que é 2 metros por segundo ao quadrado. Ok, calculei a aceleração, que era o que a gente precisava inicialmente, para agora a gente poder responder a questão, que é calcular qual a distância ele andou. Essa aqui é a função horária da posição. Então, o ΔS aqui vai ser a velocidade inicial, que é 4, vezes o tempo, que é 7, mais a aceleração, que é 2, vezes o tempo, que é 7 ao quadrado, sobre 2. O 2 está embaixo, está em cima, eu posso simplificar eles. Esse ΔS, então, vai ficar igual a 28, 4 vezes 7, 28, mais 49, que é 7 ao quadrado. Portanto, a distância percorrida por ele nesses 7 segundos, 8 mais 9, 17, foi 1, 3 mais 4, 7, 77 metros. Então, ó, expressa sua resposta em metros. Qual a distância percorrida nesse intervalo de tempo? A distância foi de 77 metros. Tranquilo? Bora para a última então, galera? Bom, o gráfico representa a velocidade em função do tempo de uma pequena esfera em movimento retilíneo. Em t igual a 0, a esfera se encontra na origem da trajetória, ou seja, na posição igual a 0. Qual das alternativas seguintes apresenta corretamente os gráficos da aceleração em função do tempo e do espaço em função do tempo? Então tem que pegar só esse gráfico aqui e conseguir entender qual era a aceleração e qual é a mudança de posição que ele sofre.
Vou pegar esse gráfico aqui e vou tentar desenhar a aceleração e o tempo aqui embaixo, o gráfico da aceleração e do tempo aqui embaixo, tá? O tio dividiu isso aqui em 3 etapas. A primeira aqui, esse azulzinho claro, o segundo esse azulzinho mais escuro e esse terceiro nesse rosinha aqui. Minha bolinha começou na posição inicial igual a 0 e, a princípio, ela não tinha velocidade. Mas dá para ver aqui, ó, que ele vai ganhar uma velocidade positiva nessa primeira etapa. Então, a velocidade eu vou adotar aqui para a direita é o positivo, então ele vai ter uma velocidade para a direita aqui. A aceleração ela precisa ser positiva nessa primeira etapa, ou primeiro, precisa existir aceleração nessa primeira etapa, por quê? Porque se a velocidade está mudando, significa que tem aceleração. Ah, verdade, se a velocidade muda é porque tem aceleração. Isso. E se a velocidade aumenta, significa que a aceleração é para o mesmo lado da velocidade. Então, se a velocidade é positiva, a aceleração precisa ser positiva também para gerar esse movimento acelerado. Tranquilo? Então, eu sei que a velocidade vai ser para esse lado e que a aceleração também é para esse lado. Como a velocidade aumenta sempre o mesmo tanto, a aceleração ela tem sempre o mesmo valor aqui. Então, ó, o cara começa do repouso e vai aumentando a velocidade conforme ele vai andando. A velocidade vai aumentando até chegar no tempo igual a 1, que ele muda a sua posição, ele caminhou para a direita, então ele aumentou a sua posição. Se a gente fosse desenhar esses gráficos, volta a bolinha aqui um pouquinho, né? Essa aceleração seria um valor positivo, sempre igual, e a posição começou no zero e foi aumentando gradativamente, né? Foi aumentando cada vez mais aqui. Por quê? Porque a velocidade foi ficando cada vez maior. Então no início subia só um pouquinho, porque a velocidade era muito pequena. Conforme a velocidade foi aumentando, o gráfico foi ficando cada vez mais inclinado. Nathan, então você está falando que todos esses 3 gráficos que estão nessa parte aqui mais clara são o mesmo? Sim, estão representando o mesmo movimento, mas a partir de pontos de vista diferentes. Vamos voltar aqui, ó. Então, vamos construir esses 3 gráficos juntos. Ó. Olha só, conforme a velocidade ela vai aumentando, a aceleração ela tem sempre o mesmo valor e a posição vai subindo cada vez mais. Vai subindo cada vez mais porque a velocidade foi ficando cada vez maior. Tranquilo? Primeiro trecho fez sentido? Bom, aí a gente chega no segundo trecho aqui. Nesse segundo trecho, a velocidade continua sendo positiva, porém ela parou de aumentar. Não significa que a bolinha parou, significa que a velocidade agora é a mesma, parou de aumentar. Se a velocidade não aumenta e nem diminui, nesse segundo trecho não existe aceleração, porque a aceleração serve para modificar a velocidade. Se a velocidade não aumenta nem diminui, porque a aceleração é nula. E a posição, como a velocidade é positiva, vai continuar aumentando, só que agora sempre do mesmo jeito, vai ficar uma linha reta. Então, ó, ela foi rolando agora sempre do mesmo jeito o tempo inteiro. Não foi nem aumentando e nem diminuindo a velocidade. E chegou a uma posição 2. Uma posição 2 que é à direita, ou seja, mais à frente, mais para o lado positivo do que o S1, do que a posição no final do primeiro trecho. Tranquilo? Então a aceleração aqui foi nula nesse segundo trecho, né? E a posição foi aumentando até chegar numa posição S2. Só que agora em uma linha reta, porque a velocidade foi sempre a mesma. Então ele não correu mais e correu menos depois. Tranquilo? Espero que o segundo trecho também tenha feito sentido aqui. Vamos construir esses gráficos juntos aqui. Ó. Saiu de S1, a velocidade foi sendo sempre a mesma, a aceleração sempre nula, e a posição foi aumentando gradativamente. Tranquilo? Bom, e agora a gente chegou na terceira etapa. Nessa terceira etapa, a velocidade ela foi diminuindo até chegar a zero, mas ainda tem velocidade positiva. Só que agora a velocidade está mudando, ela está diminuindo. Então, se a velocidade é positiva, eu preciso ter uma aceleração contrária. Uma aceleração contrária a gente entende como uma aceleração negativa nessa situação, para esse referencial. Então, essa aceleração está puxando ele para o lado contrário, que faz com que a velocidade dele vá diminuindo constantemente. E aí, essa velocidade chega a zero no final desse período 3. A posição continua aumentando aqui, por quê? Porque se a velocidade é positiva, significa que ela ainda está girando para a direita, só que agora cada vez mais devagar. Então ela estava mais embalada no início e foi diminuindo a velocidade cada vez mais, até parar quando ela chegou na posição S3. Então ó, a aceleração ela foi negativa, porque ela é contrária à velocidade, porém como a velocidade diminuiu sempre o mesmo tanto, essa aceleração foi sempre a mesma, e a posição ela continuou aumentando, né? Então continuou subindo aqui, só que agora cada vez mais devagar. Então começa mais inclinado aqui, mas depois
vai subindo cada vez mais devagar a minha posição, porque a velocidade está cada vez menor. Nathan, então esses três gráficos aqui estão representando essa parte final do movimento? Sim, do ponto de vista da velocidade, da aceleração e da posição. Então, voltando aqui para construir esses gráficos juntos, olha só, a velocidade vai diminuindo, a aceleração é negativa o tempo inteiro e a posição vai aumentando cada vez menos. Bom, então agora vamos pegar esses gráficos que a gente construiu junto e analisar com as alternativas que a gente tem. Bom, então esses aqui foram os gráficos que a gente construiu da aceleração e da posição. E o que melhor está caracterizando eles aqui é qual? Bom, a aceleração, esse está errado, esse está errado, esse está errado, e esses dois aqui está ok para a aceleração. Beleza. E para a posição, esse aqui está ok, esse está legal, esse não, esse não, esse não, e esse está ok. Então a única resposta que tem os dois gráficos corretos, letra D. Tudo bem? Galera, espero de verdade ter ajudado vocês. Se eu ajudei, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com os seus coleguinhas. Se o vídeo te ajudou, deixa o seu like, tá bom? Que o tio fica muito feliz e muito agradecido a vocês, tá bom? Forte abraço, galera. Até mais. Tchau. Feliz Natal.